para a segunda palestra. A segunda palestra, eu vou ter duas pessoas, a gente vai dividir aí o palco, na verdade não é bem o palco, mas vai dividir a tela entre dois profissionais. Tanto nós iremos falar com o Marcelo Crivellaro e o Alisson Freitas, da empresa Megatech. Eles vão dividir aí né, eu já os vejo aí na tela, então eu vou ficar aqui um pouco ao meio, até para poder não atrapalhar a visão dos dois. Vou fazer a apresentação individual e eu já falo com vocês daqui a pouquinho. Bom, o Marcelo Crivellaro, ele é coordenador de engenharia da Megatech, com formação em engenharia elétrica e engenharia de produção, atua na liderança e desenvolvimento de projetos de engenharia, com experiência em soluções voltadas para inovação e eficiência industrial. Então, o Marcelo, que eu acabei de falar, e o Alisson Freitas é engenheiro mecânico na Megatech, com MBA em gestão de projetos e mais de 10 anos de experiência no setor agrícola, atuando em desenvolvimento de produtos, pesquisa e desenvolvimento, P&D, e engenharia aplicada. Possui ampla experiência em projetos mecânicos, prototipagem, validação técnica e soluções de engenharia computacional. Senhores, obrigado pela participação, né? Obrigado novamente, a gente já falou rapidamente aí um pouco antes do começo. Passo a palavra para vocês, fiquem à vontade, né, os dois aí, o tempo que precisarem, e eu volto a falar com vocês aí ao final. Novamente, obrigado e a palavra é de vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou Marcelo Crivellaro, conforme já foi anunciado, né? Eu sou coordenador da engenharia aqui na Megatech. Eu estou aqui na Megatech há pouco mais de um ano. Eu vim da concorrência, né? E tenho mais de 30 anos de experiência no segmento de engenharia. E vou falar um pouco da Megatech aqui. A Megatech é uma empresa que eu vou tentar compartilhar a tela aqui, ó, que está... Só um minutinho. Eu tive um problema na tela aqui, não está Marcelo, funcionando, a não gente está ainda não voltando a comprar. conseguiu, ainda não. Deve ter um Tá. botãozinho share ali na parte de baixo. Sim, eu cliquei no botão, mas não está indo. É, Sim. legal. E é legal que a gente fazer as coisas ao vivo, eu gosto desse ao vivo, porque ao vivo sempre tem uma emoção maior. Mas Está tranquilo, Marcelo, aparecendo só a tela. fica Tem à alguma vontade. coisa que não está deixando eu compartilhar. Tem que liberar aí para mim, que eu troquei o usuário, eu acho. Tá liberado, talvez... Alisson, tenta, se você puder fazer a gentileza de você tentar, só para ver se é um problema eventualmente do usuário do Marcelo, ou se a gente está com Porque algum estava problema sistêmico. compartilhando até agora há pouco. É, Entendeu? tranquilo. Alisson, você Você consegue consegue? Só para mostrar a ver tela se é um para mim? problema sistêmico ou um problema... A dele está indo, a minha não está. Se você quiser, eventualmente, eu não sei se o Alisson consegue Tá, eu vou... fazer o Não, share da mas tudo sua bem, eu apresentação. vou... Vamos lá, só um minutinho. Só um segundinho. Alisson, eu vou passar para você, você abre aí. E eu falo. Porque aí, de repente... Eu troquei o usuário, não deu certo. E eu falo, às vezes a gente tem que ter o ao vivo, ele é legal porque ele justamente dá esse dinamismo e prova para todo mundo que a gente está fazendo ao vivo mesmo, né? Eu acho isso legal, obrigado. Fica tranquilo, Marcelo, a gente se organiza aqui e eu acho importante. Eu só vou reforçar o pessoal também para, durante a Ajuda aqui, apresentação, ó. tanto do Vamos ver Marcelo se... quanto do Alisson e das Ó, próximas não, apresentações, então, eu já vim aqui. fazerem aí Ó, as aqui. Não as aparece as telas. perguntas e Aqui, ó. etc. Aqui. Compartilha. Não, mas... Compartilha sua tela. Ah, mas... Tudo bem. Legal, agora a gente consegue ver sim, Marcelo, a gente está vendo sua apresentação. Compartilhou? Legal, agora tá lá. Beleza. Beleza, então fica à vontade, a palavra é sua novamente. Esse. Bom, vamos lá, pessoal.
sumiu a apresentação. Hã? Talvez tem duas telas, eu não sei se tem duas telas, talvez. Ou talvez não colocar em modo apresentação, deixar ela só em modo, Deixa no módulo normal. no modo normal, não tem problema Eu vou algum. tirar do módulo de apresentação, tá Legal. bom? Então, a Megatec, o grupo Megatec aqui, vocês podem ver a planta, né? Essa planta aqui, ela está desatualizada, tá? Ela Marcelo, eu já não estou vendo está nada, na maior. verdade não sumiu. A gente viu inicialmente a sua apresentação e depois Só um minuto. ela não apareceu mais. Ah, legal, agora eu vi você por aqui, tô vendo, perfeito. Voltando a ver você. Legal, agora sim, legal, beleza. Agora sim, estamos vendo Beleza? você tá tudo certinho. Acho que agora, Tá, agora, peraí, é que aí acho que você colocou como apresentação da tela inteira e aí ele, viu agora ou não? não, Tá vendo agora? não vi. É, a gente Tá estava acho vendo que em tela errado. Não põe inteira. nesse módulo de apresentação. Yuri, se você Tá. é isso aí. Até colocar, em vez de colocar a tela inteira, faz um share só da tela, se puder dar essa instrução. Ah, legal, bacana, agora a gente vê. Deixa eu ver a apresentação. O problema é que ele está começando a replicar, por algum motivo ele replica a... Isso, agora sim, Tá tá vendo vendo? agora? Linha do tempo eu vejo. Se você quiser voltar para primeiro o Tá. slide anterior, mas eu vejo sua linha do tempo. Perfeito, pode. Não, eu nem vou voltar no anterior, que ele vai jogar num vídeo e vai cair. Aí é o que Tá caiu bom, por causa do vídeo. tá bom, Tá? perfeito. Então vamos lá, ó. Em 1977, então, foi a fundação do grupo, né? Em 89, a Megatec ela recebeu a concessão da Randon, ela se tornou uma concessionária Randon. E em 2001, a Megatec foi fundada a Megatec Indústria. Então, é aqui que é o ponto que a gente precisa entender, né? Que é a concessionária, nós temos a concessão, mas nós não podemos fabricar coisas que nós revendemos. A indústria ela foi feita para fazer o portfólio que não era vendido pela Randon. Então, nós entramos com a linha agrícola, né, para assim por dizer, e algumas linhas rodoviárias que a Randon liberou também a fabricação pela indústria. Então, nós temos essas duas vertentes, a parte da concessionária e a parte da indústria, certo? E em 2026, a indústria fez 25 anos, né? Então, só para a gente pontuar aqui esses detalhes, né? Então, eu não vou, como nós já perdemos tempo aqui, eu vou mostrar que a empresa ela tem presença regional, né? Ela está principalmente no estado do Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, tá? Nós falamos de verticalização de negócios, né? Que a Megatec hoje, ela, conforme eu já falei, além da indústria agora, ela também faz peças e serviços, né? Então, peças para reposição tanto da parte da Randon como da parte da indústria, né? E serviços, pega serviços de carretas, por exemplo, porque como é uma representante da Randon, o, tem muito volume de serviço, né, que é trazido aqui para as nossas filiais para poder fazer essa manutenção, certo? Eu vou aqui agora mostrar um pouco da parte interna, né? Aqui nós estamos vendo uma parte aqui já interna da, da empresa. Aqui é a parte de serviço, né, que é onde se faz a manutenção dos equipamentos, né? E aqui já é a parte de estoques, né, da planta, da indústria. Eu estou adiantando aqui a apresentação para não perder muito tempo nessa parte aqui, certo?
Aqui nós podemos ver um pouco a nossa indústria por dentro. Hoje ela está maior que isso, são dois barracões e nós estamos ampliando, né, para mais um barracão. E a expansão internacional da Megatech, né, porque nós estamos também, os equipamentos nossos hoje, eles são exportados, né? Eu não sei, vocês estão vendo a próxima tela aqui, o portfólio de produto? Sim, sim, eu consigo ver. Ó, Perfeito, pode continuar. E fica tranquilo com o tempo, tá, Marcelo? A gente está tranquilo, pode seguir no seu tempo, fica tá. tranquilo. Então tá bom. Então vou entrar agora mais na parte técnica, que é o que importa para nós aqui, né? Então aqui nós vamos falar um pouquinho da linha de produto. Nós começamos a estruturar a engenharia aqui. Quando eu cheguei aqui há mais ou menos um ano atrás, a engenharia era pequena, né? Tinha apenas 2 pessoas na engenharia e a estruturação já usava o SolidWorks aqui, porém não tinha nenhum gerenciador, os desenhos estavam sendo feitos tudo num nível só. O portfólio de produtos já era razoável, né, de produtos, porém, o desafio era aumentar esse portfólio de produtos e tecnologia para que a Megatech ela já é líder em alguns segmentos, por exemplo, na linha de transbordo, né? Hoje, a Megatech é a maior é o maior representante nacional de fabricação de transbordo, é líder de transbordo. O nosso transbordo ele é um transbordo robusto, né? Que não, quando a gente fala robusto, não é no sentido de ser exagerado, não é, porque a operação da cana ela exige isso, né? É um transbordo confiável, né? E hoje é referência no mercado. É considerado o melhor no mercado em termos de resistência, né? De tecnologia e o custo competitivo. Mas é um mercado muito competitivo, então nós temos que, além de desenvolver novos produtos, nós precisamos colocar tecnologia no produto para que nós possamos beber água limpa, assim por dizer. E dessa forma nosso produto aumentar o valor, né, o valor de mercado. E com esse objetivo nós iniciamos, né, uma reestruturação na engenharia. A engenharia agora é uma engenharia mais encorpada, nós contratamos mais pessoas. Eu trouxe o Alisson, que vai fazer a apresentação aqui também, ele veio junto comigo, né? Nós viemos da principal concorrente, estruturamos aqui e começamos agora a incorporar mais tecnologia nos nossos produtos. Também fazer novas linhas de produtos para que também a gente possa pegar outros mercados, assim por dizer, e não ficar dependendo só do mercado de usinas e, e também explorar um pouco mais o mercado rodoviário, porque tem parte do rodoviário que a Megatech pode fazer mesmo sendo uma concessionária da Randon, né? Então, com esse novo cenário, né, nós precisamos investir em ferramentas, né? Por exemplo, no caso do SolidWorks, já é uma ferramenta que era utilizada, mas não tinha o gerenciamento dos projetos. Aí foi necessário a implantação do 3D Experience para poder controlar esse desenho, controlar que o desenho que está indo para a fábrica é o desenho com a revisão correta, e não tem duplicidade, pegar desenho antigo e colocar lá no processo. As revisões com o 3D Experience, por exemplo, lá na fábrica, ela é mais controlada, né? Porque a pessoa da qualidade lá na fábrica ela pode acionar uma revisão, né? Solicitar uma revisão para a engenharia analisar, e isso fica registrado, né? A gente não perde esse histórico. Então, assim, teve bastante ganho com esse gerenciamento, com esse controle, né? Sem falar que a gente está digitalizando todos os desenhos para
que possa a fábrica não ter que utilizar mais papel lá na fábrica, assim por dizer, né? Então, no futuro vai ser implantado o AutoMES, que também vai puxar esses desenhos aí de uma forma automática e para facilitar ali esse ganho lá na fábrica. A linha de produto nossa hoje, né, nós estamos aqui a parte do aplicador de vinhaça, nós temos o, o transbordo, a linha de transbordo, né? Nós temos a linha de transbordo sobre chassi, né, de caminhão. Nós temos a carreta aqui 1+1, que é uma carreta rodoviária. Nós temos parceria com a Scania, onde nós colocamos também os nossos equipamentos de uma forma inteligente no caminhão, porque hoje tem duas maneiras de se usar, né? O sobre chassi, né? Mas existe uma maneira inteligente que a Megatech ela está sendo pioneira nisso, por exemplo, de usar o caminhão como um trator. E qual que é a vantagem disso nas usinas, né, e nos principais locais que nós estamos utilizando? É o consumo de combustível, né? O caminhão ele consome menos combustível que o trator. Em algumas operações é melhor então utilizar o caminhão. Por exemplo, nós fazemos o transbordo para ser rebocado por um caminhão cavalo, onde você pode rebocar, por exemplo, a carreta utilizando o transbordo e depois que você usa a operação do transbordo, por exemplo, você pode usar com o mesmo caminhão para puxar a carreta de vinhaça ou um aplicador de calcário. Então, essa solução, né, foi apresentada, inclusive, na AgriShow retrasada já, e esse ano nós fomos com a outra solução, que é o caminhão 6x6, que está puxando aqui uma plantadora uma semeadora, né, de sementes, né? E além desse portfólio já falado, nós temos também o portfólio do caminhão bombeiro, nós temos o basculante. Então, assim, é um portfólio bem extenso de produtos aqui na Megatech. Eu citei aqui alguns, mas tem bem mais produtos. Nós temos também atacado essa linha de peças, né, de componentes, e entrando na parte de tecnologia, né, que são soluções de tecnologia para colocar nesses equipamentos. De uma forma geral, eu falei aqui o portfólio, processos nossos, e eu vou passar a palavra agora para o Alisson, né? O Alisson é o engenheiro de produto aqui da empresa, e ele vai falar um pouco da utilização da ferramenta, ele vai falar um pouco de alguns projetos novos que nós desenvolvemos, vai falar de um projeto novo que foi a plantadora, que foi desafiador aqui para a empresa. Nós estamos aqui há pouco mais de um ano, né? E esse produto nós conseguimos lançar. Conforme eu disse no começo aqui, os projetos eles eram feitos num nível só, não tinha muito controle disso, né? Porque não estava sendo gerenciado. Hoje a gente respeita as árvores do produto, o processo de montagem, e tudo isso facilitou, porque o projeto base ele fica certo, né? E a gente consegue aproveitar um projeto para fazer o outro, sendo que do jeito que estava sendo feito, praticamente tinha que sempre estar fazendo tudo de novo, né? Então o processo era muito lento. Então a ferramenta ela é importante, mas também o jeito de usar a ferramenta também é importante. Então os processos feitos de uma forma correta, né? A maneira correta de se começar um desenho, de colocar esse desenho na estrutura ali para que se possa pensar no futuro, né? De como vai reaproveitar esse projeto. Então foi tudo uma estratégia, né, que foi feita para melhorar esse processo nosso aqui na engenharia. O Alisson vai ter a palavra aqui agora, ele vai poder explanar um pouco mais da utilização da ferramenta.
Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, eu sou o Alisson, né? Trabalho aqui na Megatec como engenheiro de produto, né? No setor de P&D e desenvolvimento de produto. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com a plataforma 3DX, destacando os principais recursos e as funcionalidades que a gente usa no dia a dia. Para contextualizar, né? Vou contar um pouco da experiência que eu tive com a ferramenta e como que a gente chegou no uso dela atual, né? A minha experiência com a plataforma começou em 2022, né, numa outra empresa, quando a gente estava migrando do sistema PBM, que é um sistema de gerenciamento um pouco mais antigo, né? E Alisson? naquele momento a gente teve Oi. Oi, só para uma observação, você está colocando alguma coisa na tela ou você. Porque não está Não, apresentando. ainda não. Ah, não, tá bom, beleza. Se você Não, já. ainda não. Perfeito, só porque realmente não está aparecendo nada aqui. Tá bom, beleza. Só avisa a hora que chegar e se por acaso não aparecer de novo é porque tá tudo certo. Beleza, obrigado. Desculpa te interromper. Mas, tá. E naquele momento que a gente estava fazendo migração, a gente estava sendo bastante resistente, né? Prospective, no início, porque era uma ferramenta muito nova e ela era diferente do que a gente era acostumado, né? A gente estava usando o PDM, que era um software mais testado, era mais usado, já rodava no próprio Windows, né? E aí, quando a gente chegou, né, quando foi solicitado a mudança para o 3DX, né, a gente teve aquela resistência, porque mudava totalmente a curva de aprendizado que a gente já tinha com a ferramenta. É, Aí, aqui na Megatec, surgiu a necessidade de gerenciamento de arquivos, porque a gente estava com um número de projetos muito alto, muitos arquivos, né, e a gente precisava de uma ferramenta mais robusta, né? Aqui a gente trabalhava basicamente em pastas de arquivos na rede mesmo, e isso a gente conhece que não é a melhor forma de trabalhar, né? Inicialmente aqui foi implantado um outro software de gerenciamento, né? Mas ele não era nativo do SolidWorks, era de um concorrente, né? E teve diversos problemas, né? Compatibilidade, dificuldade de uso, até tarefas mais simples elas tornavam mais complexas, né? E, assim, depois de algumas reuniões, a gente sugeriu a implementação do PDT. Ninguém já conhecia e já tinha experiência com a ferramenta, a gente sugeriu de implantar ela. E seguimos com essa opção, né? Hoje a gente está aqui há mais ou menos quase um ano, já usando a ferramenta, implantamos elas. Nosso legado já está aproximadamente em 90% já migrado para a nuvem, para a plataforma. Todos os projetos novos que a gente está fazendo já estão nascendo na plataforma, então a gente não trabalha mais localmente, né? A gente já faz o arquivo, já sobe para a plataforma, então a gente não tem mais aquela questão de arquivo desatualizado ou alguém está com uma versão diferente do que é o que está valendo, né? Eu vou mostrar agora, tem basicamente três ferramentas que é a que a gente mais usa hoje. Eu vou ficar compartilhando na tela para mostrar na prática, nessa prática, né? De experiência aí na sua Primeiro, tela. isso, aqui eu peguei a cara do 3D Printing. Eu vou mostrar, primeiramente, a ferramenta do Relations. A gente usa ela basicamente quando a gente quer fazer uma revisão ou analisar o impacto do teste da revisão. Eu consigo ver onde essa peça é usada e quantas montagens são usadas. Então, eu consigo me planejar melhor para fazer essa revisão. Então, aqui você consegue ver o nível da peça, tem só a peça, e aqui eu consigo ver todas as montagens que já estão nessa peça. E aí eu consigo ir subindo em outros níveis e indo vendo onde que mais eu vou usando ela. Tem casos que eu uso essa peça aqui em 4, 5 montagens. Então, a gente não pode deliberadamente fazer uma revisão sem nenhum critério, né? Tem que analisar todo o impacto dela. E com essa ferramenta a gente consegue ter uma visão geral aqui, analisando o impacto que eu vou ter no meu desenho e até na minha produção também. Porque se a gente puxa uma peça para revisão, essa peça não fica mais disponível para fabricação. Ela é bloqueada nos outros setores, né? O PCP não tem mais acesso, a produção não tem mais acesso a esse desenho, enquanto a gente não finalizar a revisão. Basicamente, essa aqui é a ferramenta que a gente usa, né? Até para eu tiver que fazer uma substituição de uma peça,
Então, eu uso essa ferramenta aqui, para ver se compensa eu revisar ou se compensa eu criar um código novo para aquela montagem específica. Uma outra ferramenta que a gente usa aqui também é na questão de linkar e fazer o link de arquivos de fornecedores com os nossos desenhos. Porque a gente recebe componentes comerciais, né? A gente não tem, vamos dizer assim, um desenho técnico dele. Então, eu consigo usar a própria informação do próprio fornecedor. Então, para o próprio Relation também, eu consigo pegar essa informação, né? Eu consigo vir nele e dividir como se fosse a árvore dele, né? Eu consigo ver o que está associado com ele. No caso, eu estou com esse arquivo que é associado, que é um PDF do próprio fornecedor. O próprio, vamos dizer assim, desenho técnico do fornecedor. Então, eu tenho toda a informação daquela peça lá, todas as características delas, e eu não preciso fazer um desenho meu mesmo. Assim, pode ficar desatualizado, pode estar a informação errada. Então, a gente consegue fazer um arquivo externo, né? Outros tipos de arquivos, pode ser um Word, um Excel, são diversos arquivos. Aqui, no caso, é um PDF da própria peça. E uma outra ferramenta também que a gente usa muito, e ela ajuda bastante no setor de PCP. Ela permite que você baixe diversos arquivos, no caso os PDFs, de uma vez, né? Como a gente ainda não está implantado em uma metodologia sem papel na fábrica, a gente ainda corre com papéis, fabricação, para montagem, etc. E aqui eu consigo fazer a montagem, exportar todos os PDFs de uma vez, né? Ele tem essa possibilidade de baixar todos os desenhos dessa montagem aqui e antigamente eu teria que pesquisar no forum, né? E para cada uma inteira. Eu baixo aqui, eu consigo ver todos os PDFs que estão associados naquela montagem, juntamente já com a própria revisão da peça. Então, isso, sim, deu uma produtividade muito alta, né? Conseguimos ganhar bastante tempo nesse quesito. Antes era uma operação muito manual. Vou falar também agora de um projeto que a gente desenvolveu esse ano, que é essa plantadora de cana. E, sim, de certa forma, a plataforma ajudou a gente muito, porque como nossos arquivos já estão nascendo e estão 100% dentro da plataforma, então a gente elimina o erro de ter vários arquivos ou versões diferentes rodando na fábrica, né? E até na própria rede. Então, esse aqui é um projeto que a gente começou a desenvolver ali ativamente em janeiro, né? Então, a gente começou a fazer execução de desenhos, liberar listas, né? Coisas nesse sentido. E grande desempenho, grande benefício da plataforma foi essa integração e a confiabilidade, né? Que o desenho que a engenharia está trabalhando é o desenho que está valendo, não tem questão de estar desatualizado. E se eu preciso fazer uma revisão de atualização, que é rápido e exagero, todos os meus arquivos são atualizados, né? As versões antigas, a gente consegue bloquear elas para não ter aquele problema de fabricar uma peça e estar na versão errada, que está desatualizada. Então, a gente consegue amarrar toda a operação e deixar toda a operação mais confiável. Basicamente, esses são os principais usos que a gente tem. Outra parte que a gente faz em parte de migração, mas já é para de outro e é mais tranquilo. Essas ferramentas que eu mostrei são o que a gente mais usa hoje, que a gente trabalha mais no dia a dia e o que, assim, que mais beneficia a gente. Seria. Legal. Você vai mostrar mais alguma coisa, Marcelo? Sua ideia é mostrar mais alguma coisa? Tranquilo? Chegou ao final? Marcelo, me ouve? Beleza, obrigado. Marcelo e Alisson, vocês têm mais algum ponto para colocar? Mais alguma coisa para apresentar? Ou posso tomar a frente aqui das perguntas? Pode tomar frente. Legal, vou tentar ficar meio no meio aqui para não atrapalhar a visão dos dois aí, ó. Legal, bacana.
E gostei bastante, eu acho que assim, uma coisa que eu estava aqui agora falando com o Marcos é o nosso gerente de projeto, ele deve estar mais ou menos envolvido, eu vi que o Yuri está aí, inclusive, apoiou ali o Marcelo também, tá por aí, né, estão numa outra fase de implementação, eu acho que isso é muito legal, e uma coisa que eu gostei muito, Alisson, você mostrou, tudo que você mostrou foi ao vivo, certo? Não tem nada gravado, né? Isso foi ao vivo, certo? Sim, sim, ao vivo mesmo. Legal, Real. bacana. Para mostrar, eu acho que realmente é bem legal, acho que fica bem tranquilo. Eu brinquei que escorreu até uma lágrima de alegria, cara. Como eu sou um cara pelos cabelos brancos, né? Faz muitos anos que a gente tá nesse universo e vê, e eu não lembro qual dos dois que falou que 90% já do legado, de toda a estrutura, de tudo que vocês têm já está dentro do 3D Experience. Quando eu escuto isso, eu fico extremamente feliz, porque não é fácil. Inclusive, uma das perguntas que eu vou fazer para os dois, fiquem à vontade aí para dividir a resposta, né? Foi fácil? Foi fácil? Qual foi o grau de dificuldade para colocar tudo em ordem, né? Pensando tecnologia e pensando pessoas. Fiquem à vontade para falar o que a gente não combinou essa pergunta. Fiquem à vontade para dizer sem o óculos cor-de-rosa, né? Acho que sem fantasiar, acho que com realidade. Qual foi a dificuldade de colocar 90% do legado de vocês dentro do sistema? Eu vou começar aqui, o Alisson conclui. Não foi fácil porque imagina que você tem toda uma base para consertar, porque se nós subíssemos do jeito que estava os produtos, ia dar muito trabalho para fazer revisão depois. Então, nós tivemos que arrumar tudo antes, arrumar os níveis, né? Arrumar os desenhos, tratar eles para subir correto. Porque nós estávamos, num primeiro momento, nós falamos assim, vamos subir tudo, depois nós corrigimos, né? Nós arrumamos. E aí ia dar uma mão de obra excedente muito grande, porque ia ter o retrabalho de fazer toda a revisão. Então, esse foi o primeiro desafio. Então, dentro de um ano, nós passamos toda essa base, conforme ele falou, em torno de 90%, e o que ficou, os principais produtos todos já estão. Esses 10% que não estão são os produtos que ainda não foram solicitados, né? Porque nós fomos priorizando sempre os carros-chefes. E aí o volume, né, foi surgindo, os novos já foram criados dentro do processo correto, né? E na minha visão, e talvez esse foi o principal desafio. O Alisson vai ter os desafios dele, né? Eu vou passar a palavra para ele. Basicamente, o Marcelo já vem resumindo dentro da dificuldade que a gente teve. Com a plataforma em si, a dificuldade não foi ela o impeditivo, né? É mais a questão de arquivos nossos mesmo, que a gente quis de fazer um tratamento deles, porque eles não estavam de acordo, né? Questão de propriedades, de nomenclatura, templates, que foi assim, a nossa maior dificuldade, adequar ele para ele dar um arquivo confiável na plataforma. Não adianta eu ter uma plataforma que gerencia tudo para mim, mas eu subir um arquivo de qualquer jeito lá. Então, a gente teve que estabelecer alguns padrões, especificando alguns critérios, todos os arquivos nossos que a gente vai subir tem que estar nesse padrão, para futuramente a gente não sofrer, para deixar nosso trabalho futuro mais fácil. Então, com a plataforma em si, a gente não teve dificuldades, é um processo bem simples, o treinamento aqui, bem tranquilo, ela está bem mais intuitiva assim, do que era no passado. Então, é uma plataforma totalmente diferente, bem mais rápida, mais eficiente. Legal, legal. Então posso afirmar que assim, a maior dificuldade realmente ela foi a mudança do processo, né, que é um processo um pouco diferente, e principalmente pessoas, né? Acho que a gente mudar, e normalmente mudança de processo sempre tem pessoas envolvidas, né? E sempre eu acho que esse é um dos pontos importantes. E eu acho que o Marcelo colocou de uma maneira bem legal também, que é começar direito, né? Eu acho que não começar mais ou menos, começar, talvez dê um pouco mais de trabalho para romper a inércia, só que a velocidade em determinado momento ali, ela passa a ser de cruzeiro, né? Então, eu acho que esse rompimento de inércia é legal, bacana ouvir
essa experiência de vocês, eu acho que isso é muito legal. E novamente, tanto para vocês quanto para o público, a gente não combinou a maior parte das perguntas aqui, elas estão surgindo naturalmente. Tem um outro ponto que eu queria perguntar, eu acho que é muito legal, eu acho que para mim estava um pouco claro, mas eu acho que é legal até para deixar um pouco mais claro, falar um pouco da estrutura da Megatech, da onde está a engenharia e aonde estão os consumidores das informações que vocês geram, né? Que vocês estão a engenharia fica numa planta né? E se vocês puderem colocar um pouco dessa distribuição, eu acho que talvez no começo foi falado, mas eu queria dar uma reforçada. E como vocês enxergam também, aí vai, além de falar um pouco de como é que está o desenho disso, né? O desenho da engenharia e das pessoas que vão usar as informações que vocês usam, o que vocês esperam quando vocês digitalizarem as informações, né? Hoje ainda está papel, acho que o Alisson falou. O que vocês esperam num futuro desses utilizadores da informação de maneira distribuída? Ó, eu vou explicar mais ou menos como está a engenharia hoje, né? Hoje, a demanda da engenharia, ela vem de duas fontes, né? Ela vem ou da diretoria ou ela vem do comercial. Normalmente, quando vem da diretoria, é solicitação de produtos novos ou porque nós temos aqui uma inteligência de mercado que é feito, que participa eu como membro da engenharia, pessoas da diretoria e pessoas do comercial, né? E aí ali se discute a necessidade de novos produtos no mercado, né? Mas também tem a demanda que vem do comercial, né? Que o comercial também pesca lá fora, assim por dizer, né? Tanto de produto de linha quanto de produtos novos. Quando um produto entra no fluxo, né? Se ele é novo, ele segue um fluxo para desenvolvimento. E se ele já é de produção, ele já está ali na linha, ele vai para outro fluxo. A engenharia ele já é desviado direto para o PCP. Mas às vezes esse que cai na linha, ele já tem um projeto, porém ele tem uma modificação simples, né? Mexer numa bitola, trocar uma cor, alguma coisa que ainda não está no configurador. Aí ele passa pela engenharia, mas aí de uma forma mais rápida. Então nós dividimos a engenharia aqui praticamente numa engenharia de produto. Ela não é dividida fisicamente, mas aqui dentro, hoje, nós fizemos essa divisão. No futuro, talvez vai ter que dividir mesmo o corpo. Uma engenharia de produto e uma engenharia de desenvolvimento. E o fluxo do produto é sempre mais simples, né? Porque ele fica pouco tempo aqui e vai para o PCP. E o PCP é que dá sequência nesse fluxo, né? Da engenharia. Eles vão pegar ali toda a ficha, né? A lista de materiais, os desenhos. Hoje é o PCP que está imprimindo, mas nós estamos fazendo investimento aqui para que os principais terminais aqui na indústria tenham esses desenhos de forma digitalizada ali, né? Tanto ou por visualizadores, né? Aqui pelas visualizadores que o próprio 3D Experience a gente consegue disponibilizar, ou através de um PDF que vai ser puxado na tela, né? Hoje a gente já faz isso, né? Com o PDF, mas assim, por enquanto, nós desistimos, por enquanto está via PCP mesmo, tá? Essa é a próxima fase. Então, assim, até que está indo rápido, né? Esse projeto que o Alisson citou aí, ó, foi feito em tempo recorde, né? O projeto da plantadora é um projeto difícil que qualquer outra empresa demoraria 3 anos ou mais para desenvolver, que ela tem uma alta tecnologia. E nós concluímos o protótipo para levar para a AgriShow em tempo recorde, né? Porque o projeto iniciou em janeiro e nós conseguimos levar ela, colocá-la dentro da feira, né? E até o dia 24 de abril. Então foi um desafio grande. O Alisson liderou esse projeto e nós conseguimos vencer esse desafio.
Em qualquer outra empresa, é que, graças ao know-how que nós já tínhamos nesse produto, nós conseguimos fazer ele aqui, porque, conforme eu disse, é um produto para ser feito em pelo menos 3 anos, com dificuldade. E esse foi o fluxo que veio solicitado, tipo engenharia, inteligência de mercado, porque nós já temos o transbordo, mas nós não tínhamos o plantio, né? Então, o transbordo ele está ali quando está se colhendo a cana, né? A colhedora está colhendo a cana, está jogando um transbordo. Ele faz parte da logística. A plantadora que nós desenvolvemos, ela vai servir para a cana também, só que ela vai servir numa outra época, que vai ser na época do plantio. E isso é importante para nós, porque o transbordo e a plantadora vende-se em épocas diferentes. Então, é uma maneira de ver o mercado e equalizar, né, o fluxo de recursos que entra na empresa. E o objetivo nosso não é só ficar nesse fluxo da parte de usinas, né, ir para a área florestal, ir para a área de grãos e assim por diante. Nós já estamos com essas frentes, né? Mas espero que eu tenha respondido aí a pergunta parcialmente. O Alisson agora pode explicar um pouco melhor se algum detalhe do fluxo, né? Para que chegue lá no pé da máquina, assim por dizer, né? Para ser feito o processo nosso ser industrializado. Bom, eu vou salientar aqui 3 pontos que foram muito importantes nessa trajetória. Com essa mudança assim, de regime de trabalho, a gente precisou se adequar a algumas coisas. No início, como a gente ainda não estava com a plataforma, a gente precisava trabalhar muito com o VPN, fazer acesso remoto, nesse estilo. A gente observou um ganho muito grande quando começou a trabalhar com o 3DX. A velocidade de trabalho com 3DX, home office, em qualquer lugar que você tem uma internet ali, você consegue trabalhar. E comparado com o VPN, ela ficou muito mais estável, muito melhor. A gente tinha problema de formato de arquivo, quando estava batendo, usando o VPN. E com o 3DX, a gente praticamente acabou isso, não tem mais isso. Então, eu consigo trabalhar no mesmo projeto com uma pessoa que não está nem na empresa. Às vezes, também eu não estou na empresa, eu consigo trabalhar tranquilamente, consigo ali atualizar, provar um arquivo ali, em questão de segundos, está disponível para todo mundo. Outro ponto também que a gente está focando é a questão de verificação disso, né? A plataforma ela dá um embasamento muito grande quando você quer buscar uma certificação, por ela ter todo um lastro do seu desenho. Então fica bem mais confiável, você consegue ficar tranquilo nessa parte de gerenciamento de arquivos, né? É um ponto muito forte. E sobre a questão lá que eu tinha falado, dos 90% do nosso legado já está na nuvem, a gente, para conseguir, a gente teve que dar as mãos e falar, vamos subir os arquivos, o nosso modelo de trabalho é esse agora, e assim, para a gente eliminar aquela resistência básica que toda mudança gera. Né? Então a gente virou a chave e falou, vamos fazer assim, a gente só trabalha assim agora, esquece o jeito antigo e vamos para cima. Então foi assim, com muita vontade que realmente a gente chegou nesse número que está hoje. Se a gente fosse levar um banho-marinho, a gente limparia nem com 50%. Né? E, de certa forma, ainda estaria trabalhando na rede, passos, passos. Então, basicamente, foi uma mudança de mentalidade hoje e entender que isso aqui é o futuro. E, assim, a gente está colhendo agora os benefícios. Né? A ferramenta está fazendo a gente muito bem, então não temos que reclamar. Legal, legal. Obrigado, Alisson. Obrigado. Gostei muito da resposta dos dois, acho que foram complementares, muito bom. Inclusive, eu tenho algumas perguntas da audiência aqui, eu vou passar para elas aqui também rapidamente. Eu entendo que até algumas delas já tenham até sido meio previamente respondidas, mas de qualquer forma, eu faria a pergunta completa aqui, tá legal? Tá aqui, ó. Todos os arquivos ficam na nuvem, mas e o software, ele fica na nuvem também? Se sim, ele fica mais lento, como é que você avalia a questão da performance? Não, o software ele fica local.
local. Você só não, assim, você tem que fazer um acesso pela nuvem para poder você baixar todas as licenças, né? Mas o software ele trabalha localmente. Você trabalha localmente, a sua peça ela fica no seu computador. Você só vai usar a internet quando você for subir a peça para a nuvem, né? É quando eu for subir nas operações. Então, subo as operações, atualizo ela na nuvem e todo mundo já consegue baixar essa peça atualizada. Mas a gente trabalha sempre localmente, né? Eu preciso da nuvem, da internet, para baixar o arquivo, para fazer as operações eu faço local e para devolver esse arquivo para a nuvem, que aí sim eu preciso da internet. Então, ele fica mais rápido até do que você trabalhar na própria rede, porque ele não está acessando o arquivo na rede ou no servidor, ele está acessando a peça localmente no seu computador. Então, é como se você estivesse trabalhando ali na sua área de trabalho, os arquivos todos ali, né? Quando um outro usuário está com o mesmo arquivo que eu, tem uma notificação que ele mostra se o usuário está com aquela peça bloqueada, para você não ter o perigo de estar trabalhando na mesma peça da outra pessoa, né? E se por acaso você fez isso aí, na hora que você vai subir para a nuvem, ele fala que você não está com direito. Então, você tem que conversar com essa pessoa, pedir para ela liberar o acesso para você. E aí sim você consegue subir as suas notificações. Legal, legal. Então a própria arquitetura da solução ela já permite, deixa você trabalhar de uma maneira com que você ganhe performance. Quer dizer, você pode estar numa conexão à internet não tão poderosa, mas o trabalho no dia a dia não te atrapalha absolutamente nada. Isso não... Até você comentou, né? Hoje você talvez tenha a percepção de velocidade melhor do que quando trabalhava na rede, né? É isso, Alisson, que eu entendi na sua colocação? Sim, não, muito. A diferença é muito alta, porque você trabalha localmente, no seu computador. Um tempo atrás eu estava trabalhando no outro local, no Office, e aí eu não tinha internet lá. Então eu precisei só rotear a internet no celular para poder eu abrir o programa, vamos dizer assim. Legal. Mas, assim, até o consumo de dados era muito baixo. Vai ser alto quando você estiver pedindo muitas peças ou uma montagem completa. Mas no seu trabalho normal ali, se você rotear a internet do celular, ele consegue trabalhar tranquilamente. Legal, legal. Então, é uma questão de infraestrutura. Até uma das perguntas aqui é justamente com relação a quantos gigas. Você sabe mais ou menos ter uma ideia? Você falou 90% em volume. Você tem uma ideia de quanto que está consumindo de servidor? Porque, na verdade, até vou fazer uma observação, a arquitetura é diferente, né? Não é só arquivo, tem uma série de outros dados e tal. Você saberia estimar o quanto hoje em gigas você tem disponível no servidor desses 90% ou não, Alisson? Na verdade, o servidor não é nosso, né? O servidor já é da própria Dassault, Uhum. né? E, assim, cada conta que eu tenho, cada login que eu tenho, ela já tem 25 gigas. Só de já ter a conta. Então, assim, hoje eu acho que a gente não está nem com 20 gigas completo. E aqui a gente está com 5 pessoas, então a gente tem mais de 100 gigas ali disponível. Se eu Uhum. precisar de mais, a gente consegue entrar esse pacote a mais. Ele não é, assim, é ilimitado, porque é um servidor em nuvem, não é finança também. E fica tranquilo, assim, você também... Outra, Opa, perdão, Marcelo, fica à vontade, perdão. não, então, pegando carona, porque assim, ó, quando está no servidor local, às vezes a gente salva um monte de arquivo desnecessário, até repetido, né? E aí vai consumindo um monte de dados. Quando está salvando em nuvem, ele garante ali o arquivo correto, né? Então, assim, eu acho que acaba economizando espaço, né, no servidor. E só uma observação que eu tenho, você fala, a gente tem outros clientes que têm volumes, etc. A gente nunca vendeu esse espaço adicional, justamente porque tem uma metodologia, tem todo um trabalho, a gente nunca precisou vender um adicional. Então, a pergunta era, passa a ser não ser mais uma variável importante, né? Porque você acaba tendo além de ter bastante espaço disponível, você tem uma metodologia de trabalho que prevê aí a utilização cada vez melhor. Legal. Bom, eu vou passar aqui também para as últimas perguntas, até para a gente conseguir tempo para seguir em frente. Aqui, ó, qual o tempo de... se vocês hoje já têm uma estimativa de ganho, de quanto vocês ganharam, né? Eu acho que o Marcelo colocou muito bem ali, um projeto de 3 anos, e vocês conseguiram fazer em 1 ano, mas eu vejo que não é só ferramenta, é metodologia de trabalho, vocês fazem isso acontecer, a ferramenta é potencializador.
mas você teria mais ou menos uma sensibilidade de quanto que vocês, dessa economia de 3 anos para 1 ano, foi a ferramenta, né? Foi o 3D Experience ou 3DX, como diz o Alisson, né? O 3D Experience, uma palavra mais complexa. Vocês teriam já tem uma métrica disso ou ainda não? Olha, você respondeu parte da pergunta, né? O 3D Experience ele vai ajudar um pouco, mas assim, o grande diferencial vai ser como a engenharia vai estruturar o projeto. Quando a gente faz um projeto, a gente tem que pensar nele como, vamos dizer assim, como que eu vou fazer menos da próxima vez, né? Então, eu já vou fazer toda a estruturação dele pensando em reaproveitar ele para uma versão nova. E aí eu faço lá um pack and go depois lá e aí reaproveito bastante recurso dele, né? Ou um salva-como, não importa. Mas como a base está toda certinha ali, está tudo bem estruturado, e agora imagina que você faz uma peça tudo fora de plano, tudo aí na hora que você vai editar, você não sabe para onde vai as medidas, fica complicado, né? Então, você fazendo um negócio planejado, antes, você ganha lá na frente, esse é o primeiro ponto. O mesmo vale para a lista, né? A lista de peça, fazer os níveis corretos, conforme a árvore do produto. Então, você respeitando tudo isso, você já ganha tempo. Mas o grande diferencial para desenvolver um produto, dependendo da complexidade, é da capacidade técnica da sua equipe também, né? Porque você pega um produto que tem uma tecnologia alta e você não tem um corpo técnico que tenha um conhecimento ou uma capacidade para resolver aquele problema, você vai ter mais tempo para conseguir chegar na solução, né? Então, é uma somatória, né? Você consegue, em várias frentes, reduzir o tempo para conseguir, né, o sucesso num tempo, um recorde, assim por dizer. Marcelo, então eu posso dizer, talvez você concorde comigo, que não existe uma bala de prata, não existe um milagre, não existe um caminho que vai resolver. Acho que existem vários caminhos para você chegar nessa economia. É isso que eu entendi? É isso mesmo, correto. Legal, legal. É lógico que nem a primeira palestra, né, o palestra perguntou lá, a inteligência artificial ajuda, ela substitui? Não. O corpo técnico vai continuar tomando decisão. Talvez você vai diminuir a quantidade de pessoas com a inteligência artificial, mas ela não vai. Tem algumas decisões técnicas que sempre vai precisar do humano para decidir por ela. Inclusive, se a gente colocar o prompt errado para a inteligência artificial, ela vai fazer uma aberração, então não adianta. Então, é lógico que tem ferramentas que um exemplo, né? Vai chegar algum momento que o desenho do Solid aqui, eu vou pôr um prompt, eu vou falar para fazer um produto maior, mas do mesmo jeito que foi feito o outro lá, e ele vai fazer. Vai chegar um momento que vai ser feito assim, e já está sendo feito, principalmente na parte civil, tem bastante avanço, né? Mas a inovação, enxergar o mercado, enxergar a operação do cliente, enxergar como a dor do cliente pode ser atendida, isso daí precisa do humano para entender isso e trazer isso para o projeto, né? Então, a ferramenta, ela ajuda, a gente ganha tempo com ela, mas o corpo técnico, eu acho que é o mais importante no processo todo. Eu vejo dessa forma mesmo, Marcelo. Obrigado, acho que você colocou muito bem. Não tem jeito, não tem bala de prata. Tem um esforço de multidisciplinar, várias pessoas envolvidas e uma inovação constante, né? Porque eu entendo que você fez. Eu brinco que é igual vendedor, né? Vendedor não tem passado. Não interessa o que você fez, o que interessa é o que você vai fazer daqui para frente. A gente, em engenharia, está virando um pouco disso também, né? Mas não interessa o que você já fez até agora, Marcelo. Eu preciso que você fez de 3 anos para 1 ano. Legal, eu preciso que seja agora 10 meses. Quer dizer, a gente está sendo espremido o tempo todo. E legal, bacana, muito, muito, muito inteligente a sua resposta.
Senhores, eu estou caminhando para o final, tem mais algumas perguntas aqui que apareceram, mas eu passaria aí a palavra final para vocês dois, aí, tanto para o Marcelo quanto para o Alisson, né, considerações finais para a gente continuar. Fique à vontade aí, senhores, por favor. Eu queria falar assim, baseado na nossa experiência, que a ferramenta de a questão de confiabilidade, ela é indispensável, né? Tanto que a gente está evoluindo, tanto que a tecnologia está evoluindo, a gente não pode mais usar meios primitivos, vamos dizer assim. A gente tem que estar buscando uma evolução também no tratamento dos nossos arquivos também. Só salvar um arquivo local, uma pasta ali, já não está mais atendendo e não vai atender mais para frente. Então, acho que ferramentas como essa de gestão dos arquivos, elas são muito importantes e geram uma possibilidade maior no nosso próprio produto. Né? Então, Eu vou. E seguindo o raciocínio do Alisson, né? Eu quero agradecer o evento, agradecer a LWT pelo suporte que deu para nós aqui, tanto para tirar as dúvidas, né, que nós tínhamos lá no início da implantação, né, e durante todo, né, o processo. O Alisson já falou que foram poucos os problemas que nós tivemos, né, porque no passado quando estava começando, em outras empresas nós tivemos mais problemas. Aqui nós já chegamos já sabendo de muitos dos problemas que aprendemos um pouco antes, né? Mas os novos problemas foram resolvidos rápidos, né? Então isso foi importante também. Queremos agradecer e chegamos aqui ao final então da nossa apresentação. Legal, legal. Senhores, muito obrigado a apresentação dos dois. A gente acabou estendendo um pouco mais. Daqui a pouco eu vou até explicar o porquê. Obrigado por ter tido essa disponibilidade para engrandecer aí o nosso evento. Como eu brinquei, né? Eu falei, me escorre uma lágrima de alegria e de emoção em ver que aquilo que a gente, teoricamente, né, sempre muito na teoria, mas quando a gente vê na prática funcionando, é muito bacana, muito legal. Parabéns pelo que vocês estão fazendo aí. Acho que a gente falou, acho que pessoas, processos, mudança e eu acho que cabe o mérito a vocês é que fizeram isso acontecer, né, dos erros passados e não sendo replicados. É legal errar diferente, né, errar coisa nova e não persistir nos erros. Então, obrigado, muito obrigado. E logo estarei em breve aí para tomar um café com vocês aí no calor do interior de São Paulo. Obrigado, gente. Vamos lá.